Sejam bem-vindos ao TVR Desporto, rescaldo das jornadas do fim de semana. Ao longo da próxima hora, já sabe, sintonize tvregiões.com ou também no meu canal em 320012. Este fim de semana foi um fim de semana intenso, cheio de emoções fortes e jogos também bastante fortes e também decisivos. Jogaram-se finais da taças de futsal e também de futebol da Associação de Futebol de Vila Real. E o convidado de hoje foi um também dos melhores em campo nesta final da taça distrital entre o Montalegre e o Régua. André Veras, boa noite. Boa noite. Obrigada por estares aqui connosco mais uma vez para falarmos então essencialmente deste jogo de ontem, desta final. Uma final é sempre uma final, como estávamos aqui a dizer em off. Foi um jogo de nervos até ao fim e ontem foi dia de festa para vocês. Sim. O Montalegre conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, levar a taça. É verdade, conseguimos revalidar o título uma vez mais. Como agora estamos aqui a falar em off, uma final é uma final, mas eu tenho outra velha máxima: as finais não se jogam, ganham-se. E o Montalegre, felizmente, em 2 anos, chegou à final e conseguimos trazer de vencida a tão merecida taça, que no fundo este ano acaba por ser um mal menor para as aspirações do Montalegre, pois o objetivo principal era o campeonato. A taça, claro, se pudéssemos juntar o útil ao agradável seria muito bom. Infelizmente não conseguimos atingir o campeonato, mas a taça veio no fundo ajudar a aliviar um bocadinho a tristeza que aconteceu no fim de semana passado, não é? Com a subida do Mundinho. E foi um bom jogo ontem, André? Para vocês? Sim, nós sabíamos que íamos encontrar um adversário que nada tinha a ver aquilo dos 2 jogos que tivemos durante a época. O Régua é uma equipa jovem, uma equipa aguerrida, uma equipa que tem os seus processos também bem definidos e sabem aquilo que fazer durante o jogo. Sabíamos que no fundo eles iam entrar porque supostamente durante a semana toda a gente dizia que o Montalegre era o favorito, e toda a gente diz que quando jogamos contra os chamados grandes e contra os chamados favoritos, as equipas mais pequenas também se concentram mais e se empenham mais no próprio jogo. Foi aquilo que o Régua fez, usou das suas armas para tentar bater o Montalegre ontem. Acabaram por ser felizes na concretização do primeiro golo. São lances que acontecem. Nós temos a primeira oportunidade de golo é nossa, através de Zacarias. Se calhar se temos feito aí 1-0, se calhar nada disso teria acontecido, ou até podia ter acontecido o Montalegre até nem ganhar, não é? Nunca se sabe, isso, o jogo tem 90 minutos, só termina quando apito. O golo tirou-nos um bocadinho ali aquela situação de termos o jogo controlado, mas nós sabíamos que trabalhávamos para aguentar os 90 minutos e para trabalhar durante os 90 minutos e tentarmos dar a volta ao resultado. É para isso que trabalhamos. Essas adversidades aconteceu connosco ontem, tivemos que ir atrás do prejuízo e assim fomos e acabamos por ser felizes. E falamos de 2 equipas que foram segundos e terceiros classificados. O Régua em terceiro e o Montalegre ficou em segundo classificado no campeonato. 2 equipas também já se conheciam bem. Sim, inclusive o Régua, segundo aquilo que soubemos, no fim de semana passado antecipou o jogo deles, jogaram quarta-feira para poder também ter outro tempo e, segundo indicações, foram ver o nosso último jogo com o Valpassos em casa. É normal, tentaram também tirar as suas informações e tentar obter mais alguma coisa, porque as equipas aqui no fundo acabam por se conhecer todas minimamente, não é? Para além dos 2 jogos existem pessoas depois que conseguem obter informações sobre isso, sobre não é difícil, digamos assim, não há muito por onde fugir. Mas, no fundo, é aquilo que nós dizemos. Os nossos jogos durante o campeonato foram diferentes, nada tem a ver, são jogos de campeonato. Nós sabemos que o Régua também, acredito que o Régua no jogo em casa, não jogava em casa, mas nós fomos superiores. No jogo em Montalegre, eles no fundo, acho que esse jogo eles já o deram praticamente como perdido, pois já estavam como finalistas da taça, nada tinham a ganhar, antes pelo contrário, eles até preferiam se calhar que o Montalegre tivesse subido de divisão, porque se isso tivesse acontecido, neste momento o Régua seria uma segunda equipa a disputar a Taça de Portugal no próximo ano, a partir do momento em que sabiam que iam jogar a final da taça contra nós, não é? Montalegre automaticamente estava na Taça de Portugal por ter subido de divisão, se isso assim acontecesse, e o Régua seria então o segundo elegido a ir à Taça de Portugal. E acredito que eles tenham pensado isso e o jogo lá em nossa casa não tenham jogado da mesma maneira como se calhar poderiam enfrentar se precisassem de pontos para alguma coisa. Então ontem foi preciso puxar dos galões, usar todas as táticas e estratégias dentro de campo para vencer este Régua? Sim, é sempre. O Montalegre entra sempre para ganhar. O Míster teve que vos colocar outra estratégia de jogo para conseguirem vencer este?
Não, acredito mais que se calhar o que possa ter acontecido foi um verdadeiro empenho da parte do Régua. Foram mais agressivos, estavam mais agressivos sobre nós na primeira parte. Nós não contávamos, ou melhor, nós estávamos alertados para que isso pudesse acontecer, mas nunca pensávamos que o jogo, tanto é que nós tínhamos o jogo praticamente controlado. As oportunidades de golo, digamos assim, o Vieira na primeira parte não faz uma única defesa, que eu me lembro. Eles têm alguns cantos, mas tem o lance do golo que é um lance fenomenal do ponto de lança deles, é uma boa finalização da parte do ponto de lança deles. Mas nós antes é aquilo que eu digo, a oportunidade mais escandalosa de golo é nossa, temos essa, tenho um remate ainda na primeira parte, quer dizer, os lances de maior perigo são do Montalegre. Praticamente o jogo estava controlado, pronto, o Régua é feliz na obtenção do primeiro golo, teve mérito e obrigou-nos se calhar na segunda parte a puxar um bocadinho dos galões, apesar de eles estarem em inferioridade numérica, mas penso que a expulsão é bem elaborada e se eles terminassem com menos um ou dois elementos não lhe ficava mal, tanto é que eles foram muito agressivos e o juiz da partida também deixou as coisas chegar a esse ponto, não tendo mão no jogo, segundo aquilo que a minha análise, digamos assim. Houve entradas e houve agressões durante o jogo que ela, se não viu, deveria ter visto, pois por isso é que existem 4 árbitros e deveriam ter visto essas situações, que são situações que não ficam muito bem durante o jogo, mas é normal, toda a gente usa as suas armas para tentar levar de vencido, apesar que, como era uma final, é natural. O João Nuno apontou o primeiro golo deste encontro aos 44 minutos. Este golo caiu aqui como uma espécie de um balde de água fria, também de um despertar para vocês, para entrarem numa segunda parte de uma forma mais determinada e diferente. Sim, perfeitamente normal. A sorte do Régua ou a sorte do Montalegre foi vir o intervalo. Eles estão felizes na obtenção do golo, perto do intervalo. Nós tentamos reagir de imediato, mas fomos para o intervalo. Tivemos que nos unir, tivemos que corrigir os aspectos menos bons que estávamos a ter durante a primeira parte e na segunda parte tivemos que carregar mais no acelerador e ir para cima e correr riscos, porque sabíamos que se chegarmos ao 1 ainda teríamos, para além do tempo que faltasse, se for preciso ir para prolongamento poderíamos ir. Se não fizéssemos um golo logo nos primeiros minutos ia ser complicado, pois o Régua já com menos 1 é natural, jogou em contra-ataque, em contenção, foi isso que tentou fazer. Montalegre foi feliz na obtenção do primeiro golo, não digo não, nos minutos iniciais. Isso ajudou-nos, isso assim acho que é que nos ajudou, porque se tivéssemos dificuldades em obter o primeiro golo, aí íamos começar a ter mais dificuldades, porque íamos jogar contra o tempo, como é óbvio. Fomos felizes a partir daí, acho que a partir do primeiro golo, mas eu sempre tive tranquilo, porque achei que tínhamos qualidade suficiente para levar de vencida a equipa do Régua, apesar de todas as dificuldades que eles nos criaram ontem. Muito bem, como acabamos de referir, o Montalegre renovou esta conquista de taça e venceu ontem na final o Régua por 3-1 e venceu pelo segundo ano consecutivo a taça da Associação de Futebol de Vila Real. Nós fizemos reportagem desse encontro e vamos ver agora. O Montalegre conquistou a taça da Associação de Futebol de Vila Real depois de ter vencido na final o Régua por 3-1. O estádio Monte da Forca, em Vila Real, foi o palco do desafio entre segundo e terceiro classificados do campeonato distrital e no final a cereja foi levada para o Alto Barroso. Os barrosões ainda estiveram a perder por 1-0, mas na segunda parte deram a volta ao duelo e conquistaram o troféu pelo segundo ano consecutivo. O jogo tinha tudo para ser um duelo de titãs e as oportunidades foram surgindo para ambos os emblemas que apenas buscavam a vitória. A juiz da partida não teve a vida facilitada e numa falta polémica sobre André Veras leva à expulsão de Diogo por acumulação de amarelos. O golo viria a brilhar, apesar da chuva, aos 44 minutos do primeiro tempo para a formação do peso da régua por João Nuno. No segundo tempo, a equipa de José Viagem entra com determinação redobrada e logo aos 48 minutos é o jovem Zacarias quem iguala o marcador a uma bola. Num jogo de nervos dá-se uma situação polémica com muitos protestos dos jogadores e desta surge a marcação de uma grande penalidade. É Nuno Abreu quem finaliza com firmeza e coloca o Montalegre na frente do marcador, jogados 65 minutos. De seguida e sem perder tempo, o Badará isolado não falha e com jeitinho faz o 3-1, sentenciando desta forma a partida.
O senegalês, que se sagrou o detentor da marca de melhor marcador, divisão de honra da Associação de Futebol de Vila Real da época 2014-2015, com 29 golos em 20 jogos disputados, 17 a titular e 3 como suplente. Um golo este muito festejado com o banco e restantes colegas, e a festa nas bancadas era da turma Barrosan. Após o campeonato ter ficado nas mãos do Mondinense, o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre não quis deixar escapar a taça, e a conquista teve lugar na cidade de Vila Real após derrotar o Régua por 3-1. A capital de Barroso conquista assim a taça da Associação de Futebol de Vila Real pela segunda temporada consecutiva. O Montalegre voltou a conquistar a taça da Associação de Futebol de Vila Real após vencer na final o Régua por 3-1. André, ambos entraram em campo para vencer este duelo. Ambas as equipas queriam levar de vencida este jogo e levar a taça para casa. Sim, é perfeitamente normal. Foi um jogo de guerreiros. Uma equipa, o Montalegre entra em todos os jogos para vencer, e esta época foi exceção, e uma final então muito mais, não é? E sabemos que o Régua também, natural, queria levar de vencido este jogo, não é? Uma final, ainda para mais contra um segundo classificado, uma equipa que lutou para subir e tudo mais, seria também ficou sobre um azul para dessa subida, não é? Sim, o Montalegre infelizmente ficou um ponto, só nos podemos queixar também de nós próprios em relação a essa situação. Infelizmente. André, também sofreste aqui uma falta neste jogo, em que a árbitra deu expulsão, vermelho direto, para um jogador do Régua, creio que foi o Diogo, exatamente, expulsão de Diogo por acumulação de amarelos, assim é que é. André, crees que também mas esta falta ainda foi antes do golo deles, não é? Foi antes do golo deles. Sim. Acha que também aqui o jogar com 10 pode ter facilitado um pouco a vida ao Montalegre? Sim, digamos que sim. Contra 10, assim, aliás. Não é questão de facilitar, porque o Régua em nada mudou a sua estratégia, a sua postura, a sua maneira de estar em campo. Agora, claro, estamos a ver esse lance que levou ali alguma polémica também. Sim, o Diogo não tem que se queixar, ele ainda me provocou, ainda me falou no chão, mas ele não tem. Tanto é que aqui não dá para ver muito bem que está um jogador à frente, mas há um lance em que ele é infeliz na abordagem à bola, a bola já não está lá, e ele acaba por me trepar e é perfeitamente natural. Eu acredito que não fosse intencional a questão dele, ele queria jogar a bola, mas a partir do momento em que não toca na bola e faz falta, acho que aqui o juiz da partida teve bem a ajuizar, e é um segundo amarelo. Um jogador com amarelo não pode ter a abordagem que no fundo ele teve. Eu entendo, por isso é que eu digo que o Régua estava perfeitamente empenhado, estava concentrado de tal maneira, estavam com tudo para tentar levar de vencida esta partida. Agora sim, isto aqui digamos que também é perfeitamente normal, é uma entrada feia, digamos assim. Agora acredito que não fosse intencional da parte dele, até porque ele não é um jogador maldoso daquilo que eu conheço dele, mas acabou por ser infeliz e se calhar merecia menos ser ele expulso do que se calhar outros colegas dele que andaram o jogo e terminaram o jogo em campo, que se fartaram de fazer agressões e no fundo conseguiram chegar ao fim. E ainda ficaste bastante tempo deitado no relvado? Sim, porque ele no fundo acabou por me trepar, quer dizer, digamos assim, não é algo, e os pés estavam muito quentes, digamos assim, estava frio, ontem no fundo a chuva e tudo mais também não ajudou. Não ajudou? Mas é perfeitamente normal. Então, achas que esta expulsão, esta decisão da árbitra, né, que era da Régua também, foi a mais correta? Sim, isso aí não há sombra para dúvidas em relação a isso. É um segundo amarelo, bem mostrado. Agora o Diogo, como já tinha o amarelo, devia ter mais cuidado nas abordagens aos lances, assim como eu, após ver o amarelo, também tive esse cuidado de evitar-se fazer faltas e contactos, e acho que aí também se vê um bocadinho a experiência das equipas e dos próprios atletas em relação a isso. Nós tínhamos 2 jogadores amarelados também durante a primeira parte, que era eu e o Baidec. O Mícer chegou ao intervalo, achou por bem tirar o Baidec, porque nós sabíamos que à mínima coisa nós íamos ser provocados para isso. Eu, no fundo, estava um bocadinho mais resguardado na minha posição, porque tinha mais 2 jogadores comigo no meu campo e ainda tinha a parte defensiva. A partir do momento em que eles estão a jogar com 10, perfeitamente natural que eu não ia disputar os lances da mesma maneira como se não tivesse cartão amarelo. E conseguimos controlar isso. A partir do momento em que fizemos o 3-1, acho que o Mícer também ajuizou bem e não haveria por correr mais riscos. E optou pela minha substituição em virtude do cartão amarelo e também por uma opção também de tática, também de refrescar ali o meio campo. E
conseguimos chegar ao fim com 11 elementos. Acho que aí também há uma boa abordagem e uma boa leitura de jogo da parte do misto. Na segunda parte surgem os golos do Montalegre. Zacarias abre o marcador para o Montalegre. Depois, logo a seguir, há também ali uma situação polémica com que resulta uma grande penalidade. Sim, e se virmos esse lance, acho que é muito mais vermelho essa opção e ela acaba por dar amarelo e os jogadores do Régua fazem ali um pequeno alarido dizendo que não era penalti, quando eles deviam lhe agradecer por ter marcado o penalti e não ter expulso o central, e aí o Régua já jogaria com 9. Estamos a falar de situações, estamos a ver o lance neste momento, eu não sei do que é que eles se queixam. Acho que há uma agressão da parte do Gabi, mas agora depois esta entrada aqui, isto é uma entrada assassina, digamos assim. Isto aqui, como é que um jogador destes pode jogar? É que ele não quer saber da bola, entra com os 2 pés. É pena a câmara não ter feito o zoom no momento em que ele faz a entrada assassina, mas se conseguirem pôr em câmara lenta, nota-se que existe ainda após, até quando o colega está no chão, ainda uma agressão. Quer dizer, mais uma, não é? E andamos o jogo todo nisto, não é? Com agressões e mais agressões. Então esta marcação também foi correta pela parte da juiz? Sim, aqui o erro que eu lhe dou pode-se ver, ele vai no ar, ele nem sequer toca na bola, a bola roubou com os 2 pés, quer dizer, isto aqui foi feliz não ter acertado em cheio na perna do jogador, acertou-lhe na parte da coxa, se lhe acerta na perna, se lhe partisse, a perna não seria em vão. Isto aqui estamos a falar de situações escusadas, mas pronto, não sei do que é que eles se queixam. Mas o facto de ser uma final leva também os jogadores a não controlarem... Perfeitamente normal, toda a gente quer ganhar, o Régua principalmente estava empenhado em querer ganhar o jogo. Sim. Mas só que acho que também esses excessos às vezes, e acho que o Régua só se pode queixar dele próprio nesses excessos. E de seguida, então, o Nuno Abreu que embate nesta grande penalidade e finaliza para a reviravolta do Montalegre, que fica 2-1, vocês adiantam-se no marcador e logo depois Badará também isolado não falha e faz o 3-1 e sentem-se assim desta forma também a partida. Uma vitória justa é esta, André, da vossa parte? Sim. Trabalharam arduamente também para esta? É um culminar de uma época que muito trabalho, muito sacrifício, muita chuva, muita neve inclusive, que vocês sabem lá em cima. Verdade. Muita neve, quer dizer, as dificuldades que existem nos clubes da Distrital, apesar de nós ali termos algumas, e toda a gente sabe, não há clubes que consigam ultrapassar isso, mas conseguimos levar o barco a bom porto e infelizmente os números que nós atingimos este ano no campeonato também deveriam ser mais do que suficientes, porque eu até gostava que alguém validasse terminar o campeonato com 101 golos marcados, 19 sofridos, melhor marcador, melhor guarda-redes, defesa menos batida, equipa fair play, quer dizer, esses números deveriam ser mais do que suficientes para subir divisão. Infelizmente não foi possível, mas pronto. Há aí um sentimento de morrer na praia quanto ao campeonato? Existe, toda a gente sabe que sim. É complicado não subir divisão a um ponto atingindo os números que nós atingimos, como eu acabei de dizer, e quem acompanhou os nossos jogos pode ver que, quer dizer, o Montalegre este ano deu goleadas atrás de goleadas durante o campeonato, principalmente em casa. Nós dificilmente temos, acho que existe um jogo, existem poucos jogos em que houve uma vitória pela margem mínima de 2-1, digamos assim. Temos poucos jogos disso, se formos a validar os nossos resultados, foram goleadas atrás de goleadas, ou então o empate e as derrotas que obtivemos, como é óbvio que isso aí é que nos levou a não subir de divisão, infelizmente. Mas digamos que o Montalegre mostrou ser superior e ter capacidade e qualidade suficiente no seu plantel para competir no Campeonato Nacional de Séniores na próxima época, mas infelizmente assim não aconteceu. Por um ponto, infelizmente, claro que existe um sentimento de injustiça. Mas existe também o sentimento de dever cumprido? Da parte do plantel? Sim, fizemos tudo, acho que toda a gente fez tudo, não deu, não nos podemos, assim, podemos nos queixar se calhar da pouca sorte nos momentos cruciais. O empate com o Vila Pouco em casa, claro que nos caiu mal e se calhar hoje pensamos e se calhar esse jogo podia-nos ter dado a subida de divisão, não é? Porque ficaríamos com 2 pontos à frente em vez de ficarmos com menos 1. E a derrota com o Mondinense? Mas isso é um jogo normal, estamos a jogar contra o nosso adversário direto na luta pela subida, vamos jogar a casa deles, é natural que agora assim, a partir do momento em que estamos a ganhar 1-0, não podemos, no mínimo deveríamos ter empatado, agora é assim, claro, assim não aconteceu, mas não foi por essa derrota que o Montalegre não subiu,
acho que isso era um jogo normal, que portanto poderia dar. Agora, claro que se conseguíssemos a vitória ou até o empate em Mondinho, aí a história seria outra, porque nessa altura o Montalegre estava por cima, ficaríamos a 5 pontos e acredito que não terminaríssemos com 5 pontos de diferença. Nada a dizer quanto à arbitragem, André? Isso é uma situação um bocado complicada de falar, não é? É sempre. Não é fácil, claro que nós temos as nossas razões de queixa, todas as equipas têm razão de queixa, não é? Agora, se calhar, se formos a abordar ao pormenor situações, vamos encontrar que o Montalegre este ano não teve, digamos assim, como toda a gente diz, que o Montalegre foi ajudado pelas arbitragens, mas eu acho que as pessoas estão a ver o filme um bocadinho ao contrário, ou a tentar virar o filme um bocadinho ao contrário. O Montalegre não teve a ajuda de ninguém, antes pelo contrário, nós temos jogos em que lances fundamentais, penaltis por assinalar, expulsões por acontecer, que no fundo, como toda a gente diz que o Montalegre foi ajudado, não, o Montalegre nos jogos em que ganhou bem, e tanto ganhou bem que conseguiu, como eu acabei de dizer, dar goleadas em quase todos os jogos, quer dizer, daí os números, é aquilo que eu digo, os números falam por si, acho que as pessoas não podem apontar o dedo, agora é assim, em relação às arbitragens é um bocado complicado, nós podemos falar dos nossos jogos, mas depois também ouvimos o que se passa nos outros jogos, não é? Agora, vale o que vale, não é? A palavra das pessoas. Alguns, se calhar, acredito que fossem sinceros e corretos, sim. Outros, se calhar, nem por isso. E quanto a esta final, André, houve também uma polémica, falava-se de que a árbitra, neste caso, a juiz, era da Régua. Houve aqui uma pressão também negativa contra o Montalegre durante esta semana, esta última semana? Não sei, assim, nós não Vocês sentiram essa pressão? É perfeitamente natural quando vamos jogar uma final em que o adversário é o Régua e saímos com o arte nomeado a um arte da Régua, quer dizer, acaba por ser complicado. Agora, assim, claro que as pessoas não têm culpa de onde nascem, de onde são naturais, mas acho que a associação poderia ter procurado outros árbitros, não estou a pôr em causa a qualidade da nem a gestão da mesma. Nem a gestão da situação. Agora, acho que a associação devia ter outro tipo de cuidado, mas tudo bem, se optou, a opção é da parte da associação. Se eles acharam que optaram bem, há que lhe dar o benefício. Agora, acho que existe na nossa associação outros árbitros com outra experiência e com outra estaleca que se calhar para um jogo destes que era recomendado. E acho que houve situações ali ontem que ela poderia ter tido outro tipo de atitude, mas se calhar também lá está. E acho que houve faltas de respeito, inclusive, em relação a ela, que eu ouvi, como é óbvio, eu sou um jogador que até falo muito com os árbitros durante o jogo e tenho o meu feitio, mas eu nunca na vida jamais tratarei mal algum, porque acho que tem que haver um mínimo de respeito. Poderá, natural, podemos perder a cabeça e não ponho as mãos no fogo por nada nem por ninguém, como é óbvio, mas eu ouvi em campo, não é, um adversário a tratá-la juiz de tudo praticamente, claro que não lhe faltando ao respeito máximo, mas quer dizer, já como um homem é uma situação, principalmente sendo uma mulher a arbitrar, apesar dela saber que está num mundo de homens, não é? Não há nada a dizer então quanto à sua isenção na arbitragem desta final? Não, agora é claro que é um bocado complicado sabermos durante a semana que o árbitro ia ser da Régua. Claro que isso aí deixou-nos, mas acho que também por um lado foi positivo porque nos deu mais força e enfrentamos esta final com outro afinco, sabendo que poderíamos vir a jogar contra tudo e contra todos, mas isso o Montalegre já está habituado a essas situações. Isso, há quem diga isso mesmo que acabaste de dizer, há quem diga que vocês venceram contra tudo e contra todos esta final? Sim, isso acaba por se confirmar, não é? Tanto é que as situações, poderá haver-se cada vez que existia uma falta e existia um cartão amarelo para os jogadores do Régua, rapidamente ela era rodeada pelos mesmos, não é? Quer dizer, isso aí demonstra que no fundo eles ainda pensavam, quer dizer, a pressão que eles faziam sobre ela para tentar levar de vencida também por essa vertente. Mas o Montalegre mostrou ser mais forte, mostrou ter outras capacidades e outros argumentos. Há que dar os parabéns ao Régua também, foi um justo vencido e demonstraram e foi bom para a final, acho que foi uma boa final, uma boa primeira parte do Régua. A segunda parte eles também têm as oportunidades deles, se calhar até tiveram mais oportunidades na segunda parte do que na primeira, por isso não sei do que é que eles se queixam, se calhar se o jogo se mantém 11-11, acredito que o Montalegre na segunda parte pudesse até partir para a vantagem na mesma e ganhar na mesma a final, porque nós teríamos que entrar com outra atitude e foi o que fizemos, independentemente de eles estarem com 10 ou estarem com 11, o Montalegre ia ter a mesma atitude que teve. André, estás há 3 épocas com a camisola do Montalegre, a vestir a camisola do Montalegre. O que é que já ganhaste com este emblema? Estas 2 taças foram as vossas maiores conquistas, não é? Apesar da luta constante do campeonato e consecutiva, não é? Durante 3 anos, sempre nos batalhamos, sempre andamos ali, foram 3 anos seguidos a terminar em segundo lugar. Primeiro ano também ficamos a 1 ponto do Pedras, segundo ano já ficamos um bocado mais distantes do Vila Real. E este ano novamente estão a lutar acesa com o Mondinho até ao fim.
Culminamos estas 2 últimas épocas com a conquista da taça da AF Vila Real, o que no fundo acaba por ser um mal menor, mas acabou por ser, foram épocas excelentes no fundo, digamos assim, faltou a cereja no topo do bolo, é aquilo que poderemos dizer. Mas trocavas a taça pelo campeonato? Trocava. Achas que essa é a opinião unânime também do resto do plantel? Claro, acho que sim, porque assim, se pudermos jogar o Campeonato Nacional de Séniores, não vamos andar aqui a jogar a distrital, não é? Por muito que a gente goste de jogar futebol, se pudermos jogar noutro patamar, não vamos querer... É por isso que vocês lutam também todos os anos, não é? E trabalhamos como todos trabalhamos e treinamos as vezes que treinamos e fomos à luta durante estes 3 anos com essa intenção. O projeto era de subida, infelizmente assim não aconteceu. O ano passado contra o Vila Real, toda a gente sabia que seria um ano diferente, um ano atípico. Diz que estava o Vila Real, toda a gente sabe que quando o Vila Real está na distrital, os focos todos se voltam para o Vila Real, mas nos outros 2 anos a intenção era claramente de atingir o primeiro lugar e subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Infelizmente assim não aconteceu. Fica a taça, infelizmente, que é digamos assim, não era o nosso principal objetivo, mas o Montalegre entra sempre com o objetivo de subir de divisão e de poder juntar o útil ao agradável ganhando a taça também da AF Vila Real. Felizmente assim não aconteceu, ficamos com a taça. Agora, se me pudessem neste momento, queres trocar a taça, ganha pelo campeonato, trocava, isso é naturalmente que sim. Também ambicionas, tal se calhar como os teus jogadores, não é? Jogar num campeonato superior, numa competição diferente? Sim, e se nós pudermos ter quantas mais equipas aqui na região e próximas de nós num patamar acima, melhor é também, não é? Porque também no fundo temos a oportunidade são mais opções, não é? Mais vagas para a gente poder ocupar e poder jogar outro patamar, que acho que também há muita e boa qualidade na nossa região, principalmente ali na zona de Chaves, que é a zona que eu posso falar mais, e Arroz, como é óbvio, não é? Não podemos, mas existe no nosso distrito muita qualidade, e acho que às vezes as equipas quando sobem de divisão, que não seria o caso em Montalegre, porque isso já estaria falado, como é óbvio, estaríamos empenhados nessa situação, o plantel ficaria praticamente todo definido, é lógico que teria que ser reforçado com alguns elementos também com outra experiência, mas a base do plantel estava toda lá, e com qualidade suficiente e com idade ainda para poder jogar durante alguns anos e adquirir experiência, como é óbvio, num campeonato superior, porque há miúdos com muita qualidade no nosso plantel e com muita juventude também. Isso aí é algo que poderão validar pesquisando. Temos o caso do Gabriel, do Rafa, do Zacarias, sim. O próprio Fortunato. Quer dizer, temos ali um leque de jogadores que ainda estão abaixo dos 25 anos, digamos assim, e seria uma oportunidade de ouro para eles poderem também jogar num outro patamar, assim como para nós podermos ainda, estando numa fase já mais tardia da nossa carreira, mas podermos jogar num campeonato superior é sempre valoriza-nos muito mais do que estarmos a jogar num distrital, como é óbvio, isso aí não há que esconder isso. E o balneário, André, esteve sempre unido ao longo desta época árdua e difícil também para vocês? Sim, o espírito de camaradagem também prevaleceu? Sim, isso aí nesse sentido é algo que ali existe. É fundamental, não é? Em qualquer coletivo é fundamental. Qualquer coletividade tem que existir essa situação. Poderá ter falhado num ou outro momento, mas isso são situações que acontecem. Mas o futebol é assim mesmo, quando se está num balneário com 20 e tal cabeças, nem todas pensam da mesma maneira, não é? Isso é uma gestão que tem que ser feita pela parte do treinador e da própria direção e dos próprios jogadores também, não é? André, faz-nos um breve balanço desta época do Montalegre. Tu jogaste quase sempre titular, certo? Tive ali uma fase em que não, também infelizmente as lesões também tiveram comigo este ano uma vez mais, mas o plantel tinha qualidade suficiente e achei por bem falar também com o Mister, havendo qualidade, não havia tanta necessidade se calhar de sacrifício, digamos assim, e tive ali alguma fase da época, mas sempre disponível para ajudar e trabalhando para estar do lado do Mister e das opções que o Mister tomasse, e foi uma época difícil, digamos assim, porque são situações complicadas, andarmos a trabalhar, a treinar, aquilo que eu acabei de dizer, debaixo de chuva intensa, debaixo de neve, quer dizer, toda a semana a trabalhar e depois chegarmos ao domingo muitas vezes e não sermos correspondidos com a vitória, claro que isso aí cansa.
Felizmente o Montalegre assim não aconteceu, tivemos poucos jogos onde o sabor da vitória não esteve connosco, mas acabou por ser uma época difícil como todas as outras também, digamos assim, são, não é? Mas acabamos por conseguir atingir um objetivo falhando o outro. O estádio também, o relevado também não estava muito propício neste final de época, já nesta altura em que começou, na altura que nevou, complicou-se, quando as condições de estádio complicaram-se também um pouco, as condições do relevado. Isso também não beneficia muito o vosso não, jogo? Não, o nosso jogo não. Nem dos adversários, lá está, mas... Sim, mas no fundo acaba por ser diferente. Nós tínhamos uma equipa que jogava a bola, tentávamos jogar à bola, como é óbvio, mas isso acabou por ser complicado de o fazer porque o estado relevado assim não estava preparado para tal. Sim. Infelizmente, pronto, tivemos que optar por outra postura, outra maneira de enfrentar os jogos e tentar levar de vencido. Foi assim que o fizemos, tínhamos capacidade para isso, tínhamos experiência para isso e foi assim que o fizemos. Agora, claro que nós gostaríamos de ganhar jogando bem, mas infelizmente isso nem sempre é possível. O mais importante é chegar ao fim com a vitória e com os 3 pontos, seja como for. E André, terminada esta época, não com o campeonato vencido, mas com a taça conquistada pelo segundo ano consecutivo, e tu também com as cores do Montalegre há 3 épocas, conquistaste pelas 2 épocas a taça da Associação de Futebol de Vila Real, exatamente. Planos para o futuro, André? Terminou esta época? A próxima época ainda não está nada pensado, ainda não está nada... Não, os planos agora neste momento é aproveitar este tempo de repouso, descanso, ir férias em relação ao futebol, ter outro tipo de atividades, digamos assim, e depois o resto logo se verá a seu devido tempo, para já ainda é cedo, para definir o que quer que seja. Também nada está definido em relação aos plantéis, a direções, a treinadores, como isto vai ficar. Neste momento é um ciclo que termina, o próximo ano logo se verá, isso aí estamos abertos a propostas como sempre tivemos, mas... Poderás renovar com o Montalegre, poderás vamos ver, é aquilo que eu digo, emblemas. Só o tempo dirá e tudo irá depender do que possa aparecer e do que possa surgir também em relação à minha vida pessoal. Sim. Mas vamos ver, isto neste momento o futebol é algo que agora terminou, aproveitar para saborear este mal menor da taça e o próximo ano logo se verá. Gostarias também de alcançar novos voos enquanto atleta? Jovem, apesar de... Sim, eu já aqui estive da outra vez com a Ana, ela fez-me uma pergunta idêntica e sim, a minha resposta foi a mesma. Eu já partilhei um bocadinho de tudo, já estive lá fora, já tive experiências no estrangeiro, sim, já tive experiências a nível de campeonatos profissionais aqui em Portugal. Isso eram outros tempos, como é óbvio, eram outros momentos, mas claro que o bichinho está aqui e uma pessoa joga sempre para melhorar e para poder atingir outros patamares. Agora, claro que se pudéssemos atingir esses patamares com equipas aqui na região, que aqui o existe também, não é? Mas infelizmente eles dão valor a jogadores. Temos um Chaves, nomeadamente, não é? Falando do Chaves, do emblema transmontano, que sim, joga na segunda liga e poderá eventualmente subir à primeira liga. É um sonho também. Sim, eu sou um flaviense, mas o Chaves neste momento já é uma equipa que está num patamar, se calhar, que eu teria que passar por queimar etapas, digamos sim, assim, mas não está isso em causa, digamos, também a minha idade também já não está muito propícia a isso, não é algo que seja impossível, mas neste momento, claro que, digamos, queimar etapas, subindo ao Campeonato Nacional de Séniores e fazendo um bom Campeonato Nacional de Séniores na próxima época, acredito que pudesse surgir algo do género. Agora, a ideia será sempre jogar um patamar acima, que não o distrital, como é óbvio, mas se nada assim surgir, irei continuar a jogar no distrital, se assim acontecer. E gostarias de continuar, nomeadamente, no Montalegre? É aquilo que eu disse. Foste bem recebido, bem encarinhado por este emblema? Sim, não tenho razão de queixa, em relação a isso. Existia algum conhecimento da parte do Presidente, da parte sim, do Mister, foi o primeiro ano que comecei a trabalhar com ele quando fui para lá, mas algo que também tenho que agradecer à aposta dele em mim e saio de lá se calhar com outra mentalidade e com outro tipo de jogador, não vou dizer que não, mas isso agora o futuro a Deus pertence e só Deus saberá o que é que irá acontecer e também eles próprios não sabem o que é que irá acontecer em Montalegre, se irão continuar, se não irão continuar, é ano de eleições e tudo isso irá depender de muita coisa, é aquilo que eu digo neste momento. Eu não posso dizer que vou ficar no Montalegre quando ainda não está nada estabelecido ou que vou sair do Montalegre também, quando ainda não está nada estabelecido. Agora
irei estar aberto e atento a situações que possam surgir e irei analisar o melhor para mim. Exatamente. André Veras, fica aqui em suma um sentimento e um sabor agridoce neste final de época? Fica aquilo que eu já disse. Claro que o objetivo seria subir a divisão, a conquista do campeonato. Não foi possível. A taça, digamos, é um mal menor, mas acho que os números em si falam pelo campeonato que o Montalegre fez e acho que no fundo não atingirmos o primeiro lugar, mas ficará para a história os números que esta equipa deixou. Montalegre que ficou em segundo com 67 pontos, Mondinense em primeiro com 68 e o Régua em terceiro com 52. André, muito obrigada por teres vindo ao nosso programa de desporto de segunda-feira à noite. Sorte obrigado, para o teu futuro e que tudo corra bem. Ok, obrigado. Continuação. Precisados para vocês. Ok, obrigada. Nós fazemos também agora um curtíssimo intervalo. Regressamos para a segunda parte dentro de alguns minutos. Até já.